Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Muita alegria estar aqui contigo mais uma vez para a gente continuar meditando na palavra de Deus, na leitura bíblica anual que nós estamos fazendo aqui na nossa congregação. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus e eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sinalizador e receber toda semana as meditações na Palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui e um pouco também da minha vida profissional e de coisas interessantes que o Senhor toca no meu dia a dia, eu coloco ali no canal. E hoje nós estamos no dia 4 de julho de 2022. Eu quero compartilhar aqui uma meditação com base na leitura da segunda-feira passada, dia 27 de junho. Semana passada eu não consegui postar, eu viajei a serviço justamente no dia 27, bem de manhã cedo, e só voltei para Brasília na sexta-feira, dia 1º. Então foram dias bem intensos de atividade, de deslocamentos, reuniões, etc. Eu não tive como gravar e transmitir essa meditação. Mas eu faço isso hoje e já deixo também aí uma notícia que na quinta-feira eu vou postar a correspondente ao dia 4 de julho, se assim o Senhor me permitir fazer. Tá certo? Então hoje nós vamos meditar a leitura correspondente aos Salmos 116 a 118 na nossa leitura. A leitura, nós colocamos a planilha aí na descrição do vídeo, você pode acompanhar semanalmente os textos de cada dia, tá certo? Então, na descrição desse vídeo vai estar a leitura da semana passada e já a dessa semana, da primeira semana de julho. E hoje nós vamos meditar no Salmo 118. Eu quero contextualizar para você por que esse salmo me chamou a atenção. Tem um texto que, quando a gente lê nos evangelhos, para mim, pelo menos, sempre me deixou uma interrogação. O que exatamente aconteceu naquele momento que o texto descreve? Que é Mateus 26:30. Mateus 26:30 está falando ali do finalzinho do último encontro de Jesus com seus discípulos, antes de começar todo o processo do martírio, da prisão, dos açoites e do enfrentamento da morte por Jesus Cristo. E como uma última ação, uma última atitude dele com seus discípulos ali no final da ceia, Mateus 26:30 e também Marcos 14:26 diz que após a ceia, eles cantaram um hino, né? E saíram. Ou, em outras versões, diz: eles cantaram o hino e saíram para o Getsemane. Então, numa versão, coloca de uma forma indeterminada e de outra versão, coloca numa forma determinada. E eu, como alguém que lida com música na casa de Deus, na igreja, eu sempre tive uma curiosidade de saber o que será que eles cantaram naquele momento, porque talvez seja o único registro assim de Jesus na terra expressando que ele cantou, né? Então eu sempre tive essa curiosidade. Eu fui procurar entender um pouco mais sobre isso. Embora não haja uma conclusão do que exatamente foi cantado naquela ocasião, existe uma forte indicação do que poderia ter sido cantado ali. Por quê? Porque é tradição, era tradição, pelo menos naquela época, dos judeus, no contexto da ceia, né? Que não era ceia ainda, era de repartir o cordeiro, né? Da rememoração da Páscoa. Era o costume eles cantarem os Salmos 115 a 118, né? E eu fui fazer uma leitura atenta destes textos, e em especial o Salmo 118 me impressionou, porque ele parece apontar vislumbres daquilo que Jesus, em pouco tempo, em poucas horas, iria fazer, realizar, iria sofrer, né, no seu martírio e na sua crucificação. Esse salmo me chamou a atenção por isso. E eu coloquei, né, fiz uma reflexão sobre isso, como esse salmo sendo uma preparação para a grande batalha, né? Então eu quero meditar um pouco nesse salmo
e trazer para eles algumas lições, alguns aprendizados para as nossas batalhas também, né? Então, era costume dos judeus cantarem esses 4 hinos, né, na ocasião da Páscoa. E isso me fez olhar com mais cuidado, né, para esses salmos. Então, eu fiquei lembrando também do texto de Lucas 9:51, quando o evangelista, aliás, narra que Jesus, sabendo do seu propósito, né, sabendo por que veio ao mundo e do momento que ele estava vivendo, o evangelista diz assim: Jesus manifestou no seu semblante a firme determinação, o firme propósito de seguir para Jerusalém. Então, imagina só, Jesus com plena consciência da sua missão, com pleno envolvimento na sua missão, com pleno compromisso com a sua missão. Esse envolvimento, consciência, compromisso eram tão intensos, tão fortes, que isso transparecia no rosto de Jesus. Quem olhava para o rosto dele sabia que ele iria para Jerusalém. Sabia que ele já tinha resolvido isso no coração e era algo inegociável. Jesus veio e foi profundamente comprometido com seu propósito, né? Jesus não era alguém de 2 palavras. Jesus era alguém que veio consciente da missão que o Pai lhe deu e viveu e morreu por essa missão, né? Isso já nos traz uma lição tremenda daquilo que nós entendemos como propósito existencial de cada um de nós, né? O que nós realmente estamos dispostos a viver e morrer por isso? O que realmente nós estamos dispostos a fazer para realizar aquilo que entendemos ser o propósito do Senhor na nossa vida? Então Jesus manifestou no seu semblante, no seu rosto. Quem olhava para a cara de Jesus sabia, ele vai para Jerusalém. Ele já determinou, está resolvido a isso. Ninguém o tira dessa convicção. Que assim sejamos nós, seja eu, seja você, convictos naquilo que o Senhor nos chamou e nos deu para realizar no nosso tempo de vida. Que o nosso rosto anuncie isso, mesmo sem palavras. Tamanho o nosso comprometimento, o nosso foco, a nossa garra em realizar o propósito de Deus na nossa vida. Então Jesus agiu assim. E eu fiquei tentando imaginar o que veio à mente e ao coração de Cristo nesse momento pré-batalha, né? Me fez lembrar, né, daquelas pessoas que lutam, né? MMA e outras artes aí marciais. Quando a pessoa está prestes a entrar numa luta decisiva, você olha para o rosto dela, você vê que o cara está ali repassando mentalmente, né, o seu treinamento, repassando mentalmente os golpes, as possibilidades que o seu adversário pode colocar contra ele, né? Então Jesus, ele estava nesse estado mental, né, de preparação para essa grande batalha da sua vida. E esse salmo fortaleceu ele nisso, né? Canções que fortaleceram esse propósito na sua vida. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre isso. O Salmo 118. Primeiro de tudo, ele começa rendendo graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. E convoca o povo de Israel para confirmar isso. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, a motivação máxima de Jesus em cumprir o seu propósito era essa convicção da eternidade, do amor e da misericórdia do Senhor. Era a ênfase da sua vida em todo o tempo. E nesse momento crucial, ele deveria estar totalmente cheio e revestido desse amor e dessa misericórdia para enfrentar essa grande batalha. E aí Jesus, eu estou falando aqui, Jesus continuou cantando, né, celebrando ao Senhor, dizendo assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, né? Me deu vitória, né? Então, no meio da tribulação, carregando a cruz, sofrendo chibatada por nós, sendo xingado, cuspido no rosto, esbofeteado, como ovelha muda, né? A Bíblia diz isso lá em Isaías 53.
ele clamou ao Senhor e o Senhor o fortaleceu, né? O Senhor deu livramento a ele. E aí o Salmo continua dizendo, né? Invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu. Então ele clamou ao Pai, né? E a Bíblia nos revela que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Esse é um mistério que só na eternidade a gente vai conseguir entender. Deus Pai estava junto com Cristo, reconciliando com Ele mesmo o mundo, né? E essa certeza da presença de Deus, ela é afirmada aqui no Salmo, e com certeza Jesus afirmou isso mentalmente, né? Enquanto enfrentava a cruz e cantando ao Senhor nessa última ceia. No versículo 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Né? Então Jesus sabia de tudo aquilo que ele estava prestes a sofrer, mas ele reafirmou com fé: meu Pai está comigo, eu não vou temer. O homem não pode me fazer nada. Ele pode retalhar o meu corpo, mas o meu espírito pertence ao Senhor. Né? E ele enfrentou aquela dura batalha da sua vida. Né? Versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Né? O que Jesus odeia? O inferno, os demônios e toda a opressão do mal. Isso é o que Jesus odeia. E Jesus, pela sua obediência até a morte, morte de cruz, viu plenamente cumprido o seu desejo contra os seus inimigos. Ele viu o diabo ser esmagado, as chaves da morte e do inferno serem tomadas, o peso do pecado, o jugo do pecado sobre a humanidade ser quebrado. Jesus viu plenamente o seu propósito, o seu desejo ser cumprido nos seus inimigos. E aí ele continua dizendo: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui, com certeza, isso fortaleceu Jesus diante das traições de todo mundo, inclusive dos seus discípulos. Ele sabia que era melhor confiar no Pai do que confiar na fraqueza e na instabilidade dos homens. Né? Então, diante da traição, isso guardou o coração do nosso Senhor Jesus. No versículo 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Né? Então aqui fala desse tormento que Jesus passou, né? De todos os lados, judeus, romanos, todo mundo reunido ali em Jerusalém, né? Contra ele. Aqueles que na semana anterior haviam saudado ele, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora era essa multidão que pedia a sua morte, a sua crucificação, porque a sua expectativa de restauração física do reino de Israel não se cumpriria. Então agora mata, né? Então todo mundo cercou, como abelhas, né? Todo mundo cercou de todos os lados, mas em nome do Senhor, ele os destruiu. Não no sentido de lançou no inferno, mas destruiu aquele intento maligno, né, de acabar, né, com a obra dele. Né? Então, versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazerem cair, porém o Senhor me amparou. Isso aqui faz menção daquela via dolorosa, onde pessoas o empurraram de fato, cuspiram, maltrataram, porém o Senhor o amparou e o fortaleceu até que ele chegasse à cruz, ao Calvário, ao monte do Calvário. Né? Então o Senhor foi ajudado pelo Pai nessa sua trajetória. E aqui começa uma mudança, né, no teor do Salmo, no conteúdo do Salmo, quando no versículo 14 o Salmo diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Então Jesus foi para a cruz convicto da sua ressurreição, convicto de que a salvação que ele estava trazendo iria proporcionar júbilo, alegria e louvor nas tendas dos justos, nas tendas daqueles que
o aceitariam como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Deus fez proezas ali. Deus realmente fez uma obra incomparável com a morte de Cristo na cruz. Trouxe salvação aos confins da terra, a mim e a você, a todas as gerações, as que viveram depois de Cristo e as que morreram na fé antes de Cristo. Todas foram redimidas, resgatadas por essa poderosa salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. No versículo 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Olha só como é que era a visão de Cristo. Ele estava morrendo fisicamente, o seu corpo estava perdendo vida e perdeu vida realmente. Mas espiritualmente ele não foi derrotado, porque ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, pela sua vida perfeita e irrepreensível, Jesus comprovou que realmente ele era o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos, porque ele nunca havia pecado. Então, o salário do pecado, que é a morte, não veio sobre ele, porque ele nunca pecou. E assim, ele pôde dizer: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Espírito Santo continua em todas as gerações contando e relatando a cada um dos nossos corações a obra da cruz. E é isso que, pela força e pela graça do Espírito Santo, eu quero contar para você também, a obra da cruz. Essa obra é poderosa, ainda hoje, vai continuar sendo, para trazer salvação a todo aquele que crê. Não existe salvação em nenhum outro. Não há outro nome nos céus ou na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho. Aleluia! Então, contarei essas obras. Aí no versículo 19, já começa a exaltação de Cristo. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Aleluia! Então Jesus foi exaltado e recebido nos céus, à destra de Deus. Quando Davi profeticamente canta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Davi estava vendo no Espírito aquele momento da entrada triunfal de Jesus nos céus, exaltado à destra de Deus, consumado a obra da salvação. E por essa mesma porta, todo aquele que crê em Cristo, que entrega sua vida a Ele, entrará um dia. Eu quero entrar por essa porta um dia, em nome de Jesus. Eu espero que você também tenha essa bendita expectativa e esteja vivendo com esse firme propósito na sua vida. Que o seu rosto, a sua vida manifeste esse firme propósito. Um dia eu vou para Jerusalém. Assim como Jesus manifestou o seu firme propósito de ir para Jerusalém física, para garantir a nossa salvação e a nossa redenção, assim hoje eu e você somos desafiados a manifestar no nosso rosto e na nossa vida um estilo de vida que anuncie: eu vou entrar em Jerusalém pelas portas, em nome de Jesus. Aleluia! Então, versículo 21 continua: render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia! Esse texto, Jesus tomou posse para si mesmo, diante daqueles opositores judeus que não criam no Evangelho. Jesus confrontou os seus opositores com essa pedra. Vocês não leram o que está escrito nos Salmos? A pedra rejeitada se tornou a pedra principal e angular. Aqui Jesus também já estava antevendo o fundamento e a constituição da igreja, do corpo de Cristo. Ele como pedra fundamental, angular, pedra de esquina, da qual se origina toda a construção que é o corpo de Cristo. Nós que somos pedras vivas, segundo fala Pedro na sua primeira carta, capítulo 2. Nós somos pedras vivas desse santuário de Deus. Então Jesus aqui estava vendo essa obra lá na frente. Pedra rejeitada pelos construtores, por aqueles que tinham conhecimento, a técnica, o método da religião, mas não tiveram o coração sensível, ensinável, para reconhecer que estavam diante do Messias prometido, do Filho de Deus, que é Jesus. Mas, graças a Deus, Ele está construindo
e vem construindo em todas as gerações a sua igreja. Aleluia! Apesar de escândalos, apesar de perdas, apesar de escolhas erradas que muitas vezes a igreja do Senhor faz ao longo da história, existe um povo escolhido, separado, né, de pedras vivas ao longo da história, que nunca deixou de ser edificado. Essa edificação ela continua. E agora na nossa geração, eu e você temos o papel de continuarmos essa obra de edificação de Cristo. Eu quero crer que nós já estamos chegando no telhado, né? Eu quero crer que essa obra já está quase completa e que o Senhor em breve retorne para levar todos nós para junto dele em Jerusalém, na Jerusalém celestial. Aleluia. Então, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Versículo 24. Dá para imaginar Jesus cantando isso antes de ir para a cruz? Só pelos olhos da fé, só tendo fé no coração, você canta de alegria, sabendo a cruz que te aguarda, né? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso desafio enquanto seguidores dele. Sabendo a cruz que nos aguarda, cantarmos de alegria e darmos graças ao Senhor por esse dia. Então, eu acho que hoje falta-nos muita firmeza no coração, né? Eu digo como cristãos de um modo geral, para termos essa mesma fibra que o nosso Mestre Jesus teve, de nos alegrar nas perseguições, de nos alegrar nas calúnias, nas difamações, assim como ele ensinou no Sermão do Monte. Alegrai-vos quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Né? Veja que o galardão não é na terra, é no céu. Né? Então, nós precisamos tirar o nosso foco das coisas da terra e olhar para aquelas que são de cima, do alto, onde está a nossa recompensa. Então, este é o dia que o Senhor fez. Aleluia! E o dia da luta é o dia que o Senhor fez também. A tua atitude, o teu foco, o teu compromisso com Jesus é que vai determinar se você vai ser vencedor ou não nas tuas lutas. E eu espero que você seja fortalecido por essa palavra para ter essa atitude de Jesus, de estar firmado na confiança em Deus para vencer as tuas batalhas. E aí Jesus dá graças por esse dia da salvação, o dia tão sonhado e tão esperado pelos céus, e o dia tão sonhado e tão esperado pela terra, onde céus e terra se encontram, justiça e paz se abraçam e se beijam, como diz o salmista, né? Esse é o dia da salvação. E aí, versículo 25, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Ó, salva-nos, né? É a expressão que no hebraico é Hosana, né? Hosana, salva-nos, Senhor. Então essa é uma oração que nós precisamos fazer em todo o tempo. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de toda iniquidade. Esse é o clamor das nações. O que as nações pedem hoje é salvação. O que as pessoas esperam hoje é salvação. Muitas delas não sabem que é isso que elas precisam. E eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos anunciar a elas. O que você está buscando é salvação. O que você está buscando é eternidade. O que você está buscando é propósito e sentido na vida. E Jesus tem isso. Jesus tem isso para proporcionar a você. Então, esse Salvador está aí, disponível, né, a todos nós. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Que as pessoas que hoje não conhecem o Senhor possam dizer o mesmo de nós, né? Bendito fulano que está vindo aqui em nome do Senhor. Bendito a Maria, o João, o José, o Pedro, o Henrique, né? Todos nós que estamos indo, que estamos chegando em nome do Senhor. Que hoje em dia a igreja recupere a graça e a simpatia de todo o povo, né? Que nós sejamos benditos ao chegarmos e benditos ao sairmos, né? Que as pessoas esperem pela nossa presença, né? Nos ambientes, né? Porque pela presença de Jesus em nós, que a gente faça diferença nos lugares onde nós estivermos e entrarmos. Amém? Então,
versículos finais 27 a 29, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, começa e termina com menção ao amor, à misericórdia infinitas e eternas do Senhor. Assim também seja a nossa vida, nossa trajetória. Eu não sei se você já está passando por uma grande batalha ou você está se preparando para isso. Eu quero encorajar você a olhar para esse modelo de Cristo, né? E se preparar também em Deus para as tuas batalhas da vida. Amém? E que você possa ser sal e ser luz por onde for. Mesmo enfrentando lutas, que você espalhe amor, misericórdia, graça, fé, confiança no Senhor. E assim você possa fazer diferença por onde for. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra viva, eficaz, por essa palavra que nos edifica, que nos fortalece em Ti. Eu te peço, Espírito Santo, seja derramado no coração, na mente de todo aquele que ouvir esta palavra, Senhor. Que cada um seja fortalecido para enfrentar as lutas do seu dia a dia. Que cada um seja fortalecido com o Espírito Santo de Jesus nas suas batalhas. E assim possa afirmar com grande alegria, com grande convicção: o Senhor é o meu Deus. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o mortal? Eu tenho no Senhor a minha confiança. Deus, eu te peço que o Senhor possa dar a cada um de nós estratégias para as batalhas, para que a gente seja mais do que vencedor em cada uma delas. Assim eu oro, Senhor, para aqueles que estão enfermos, necessitados, carentes, para aqueles que têm entes queridos correndo risco de morte nesse dia, que sejam livres em nome de Jesus e que essa palavra, Hosana, salva-nos, chegue no coração e no espírito de cada um, salvando, curando, libertando, realizando a obra do reino de Deus na vida de cada um que ouvir essa palavra. Salva-nos, Senhor, salva-nos hoje, salva-nos agora, pela tua graça e misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, muito obrigado. Te agradeço pela paciência em me ouvir. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Se fez sentido, peço que você compartilhe com pessoas do teu convívio que você ama. Se você não se inscreveu no canal, faça isso por favor e vamos continuar anunciando com graça e amor a palavra de Deus. Então, essa é a meditação de hoje. Se Deus quiser, com a bênção e a graça dele, na quinta-feira, eu vou colocar mais uma meditação do livro de Salmos e depois eu vou dar um intervalozinho nesse mês de julho e voltaremos em agosto. No dia 1º de agosto, nós voltaremos sequencialmente continuando as nossas leituras, tá bom? Mas tem ainda mais um fechamento aí na quinta-feira, dia 7 de julho, e depois nós encerramos, tá bom? Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente semana em nome de Jesus e seja luz.